E aí pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Emanuel, trazendo mais um Tim Tem pra vocês. No Tim Tem de hoje a gente vai falar sobre um assunto que é vá e não peques mais. Nós vamos falar muito sobre esse assunto depois da vinheta. Bom, estou aqui na minha casa, aqui em Zwiveren, na Bélgica, para falar um assunto que Deus colocou no meu coração. O texto bíblico base para isso está em João 8, do 3 ao 11. Gostaria de ler ele com vocês. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar de pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida no ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E você? O que tem a dizer? Eles estavam usando essa pergunta para testá-lo, a fim de terem fundamento para acusá-lo. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram, acusados pela consciência, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que Jesus ficou só com a mulher, que estava diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Jesus declarou: Eu também não a condeno. Vá, e de agora em diante abandone a sua vida de pecado. Esse texto é um texto tão lindo, um texto tão maravilhoso. Nós podemos ver essa mulher que foi pega em adultério, fazendo esse ato em adultério e levada a Jesus. Esse texto é tão lindo que retrata o amor de Jesus por nós. Podemos ver que essa mulher foi pega em ato de adultério, foi pega em ato de pecado. E tudo aquilo que é feito nas trevas, na escuridão, uma hora ou outra, é revelado e trazido à luz. Então ela foi levada até Jesus pelos fariseus para ver o que Jesus ia fazer. Porque os fariseus estavam procurando alguma forma de acusar Jesus, para ter alguma prova contra ele. Podemos ver essa lei que os fariseus falavam para Jesus em Deuteronômio 22, do 22 ao 24. Que diz sobre o adultério e apedrejamento. Então os fariseus tentavam alguma prova de acusar Jesus para matá-lo. E que nós vemos que mais para frente essa morte nos salvou do pecado. No versículo 7 a gente pode ver: Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Então os fariseus estavam ali falando: E aí, Jesus, o que você diz? E Jesus pacientemente estava ali. Então nós podemos ver que Jesus não acusou ninguém. Jesus apenas disse: se alguém não tiver pecado, atire a primeira pedra. E o mais interessante aqui é que Jesus não acusou ninguém. Eles foram acusados pela própria consciência deles. Como a gente pode ver no versículo 9. Os que ouviram, acusados pela consciência, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. Então todos saíram e ficou apenas Jesus e a mulher. Jesus era o único que podia apedrejar aquela mulher. Ele não tinha pecado, ele não tem pecado. O único que podia apedrejar aquela mulher porque estava diante da lei. Então ele podia fazer isso porque pela lei. Mas Jesus não fez isso. Jesus era o único que podia apedrejar, mas não fez isso. Em vez disso, Jesus virou em amor para aquela mulher, onde nós podemos ver em João 8:10. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. E agora eu gostaria de ler uma versão que está escrito: Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. O que Jesus fez na cruz era exatamente isso. Nós estávamos separados de Deus pelo pecado. E como diz Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, nós ficávamos longe de Deus. Nós fomos destituídos de Deus, separados de Deus. Mas através de Jesus, Ele morreu numa cruz por nós, para nos ligar de novo com Deus, para termos um relacionamento com Deus. E Jesus morreu na cruz, onde nós estávamos condenados, fadados à morte, destinados à morte. Nós estávamos destinados a viver sem Deus, nós estávamos destinados a ir ao inferno, à morte eterna. Mas aí, o nosso Salvador, nosso Senhor Salvador, nosso Santo Deus, morreu em uma cruz. Ele lavou os nossos pecados, levou os nossos pecados numa cruz. E Ele nos ligou de volta para Deus. Mas assim como essa mulher, nós vemos dois pontos tão interessantes, que é: primeiro, Jesus perdoou essa mulher. Essa mulher, a lei mandava ser morta e apedrejada. Mas Jesus perdoou essa mulher. Jesus perdoou os pecados dela. Eu tampouco te condeno. Jesus não condenou essa mulher. Jesus perdoou ela. Mas vemos um outro ponto tão interessante. Vá e não peques mais. Sabe, Jesus morreu numa cruz por nós, para que nós fôssemos livres e libertos do pecado, limpos. E Ele nos restituiu de volta em um relacionamento com Deus. Ele espera com que você vá e não peques mais.
Jesus é um Deus que está do seu lado sempre e que sempre vai te ajudar. Jesus está do seu lado. Mas assim como essa mulher que foi pega em adultério, nós éramos condenados à morte. Jesus nos perdoou, mas Ele diz para você: vá e não peques mais. Quando nós erramos, nós devemos ir diante ao Senhor e confessar nossos pecados. E Ele irá nos perdoar. Mas Ele diz para nós: vá e não peques mais. E Ele vai estar do nosso lado. Jesus morreu numa cruz e nos libertou. Não foi para você ficar pecando mais. Jesus te libertou para você ser completamente livre do pecado. Para você não ficar mais escravo do pecado. Porque antes nós éramos escravos do pecado. Mas agora, Jesus morreu numa cruz para você ser completamente liberto disso. Você não é mais escravo do pecado. Aquela cruz foi para te perdoar e te libertar por completo. E Jesus te diz: vá e não peques mais, porque Ele vai estar do seu lado sempre. Mas o que Jesus pede para você é que você vá e não peques mais. E que nós podemos lembrar dessa mulher. E que sempre que nós estivermos em situação de pecado, saber que Ele está do nosso lado. A Bíblia nos diz também que Deus só vai permitir essas situações de pecado, que você consegue sair dela. E ainda vai te dar escape para essas situações. E Ele só permite para você crescer. Jesus te libertou para você ser totalmente livre do pecado. E Ele vai estar com você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal. Ativa o sininho para receber mais mensagens como essa. Comenta aqui o que você achou, porque o seu comentário é muito importante. Eu gostaria muito de saber o que você achou desse vídeo. Deixa o seu like pra levar essa mensagem. Deixa o seu like. Manda pra aquele amigo ou amiga que é louca por Jesus e que quer cada dia mais se tornar igual a Ele. Obrigado por assistir. Fica com Deus. Até a próxima e fui!